Áreas de algumas superfícies poligonais planas. Página 67 aí do livro de vocês, certo? Aí aqui, ó, áreas de uma superfície quadrada. Tratando-se do quadrado, dizemos que ele é um caso particular do retângulo. Por que o quadrado é um retângulo? Porque tem quatro ângulos retos. Se tem quatro ângulos retos, ele é um retângulo. Por que ele é um caso particular? Ele é um caso particular porque é um retângulo que tem a medida dos seus quatro lados iguais. Sendo que a área do quadrado, a quadrado, aqui é a área do quadrado. De um quadrado de lado L é, enfim, aqui, ó, a área do quadrado vai ser igual a lado vezes lado. Ou seja, vai ser lado ao quadrado. Certo? Você pode pegar o lado, medida do lado aqui, e já elevar diretamente ao quadrado, ou multiplicar lado vezes lado. Não vai estar errado, não. Vai do que você preferir. Beleza? Então, Áurea, vamos supor aqui que um quadrado tenha 1 metro de lado, certo? Então, 1 metro vezes 1 metro, ou 1 metro ao quadrado, é igual a 1. Então, a área de um quadrado de 1 metro de lado vai ser 1 metro quadrado. Perceba que a gente tem que sempre observar qual é a unidade de medida daquela figura poligonal, certo? Nesse caso aqui, ó, estou usando como unidade de medida 1 metro. Então, se o lado desse quadrado mede 1 metro, então a área dele vai ser 1 metro quadrado. Aí, ó, é interessante aqui no retângulo, que o primordial de área de figuras planas é essa área quadrada, porque nas outras figuras poligonais, a gente está verificando quantos quadrados, inteiros ou não, cabem naquela figura geométrica. Vocês vão ver aqui melhor. Vamos ver aqui no quadrado, no retângulo, perdão. Áreas de superfície retangular. Considerando a área de um retângulo, que eu vou chamar de A retângulo, como produto das medidas B, que é a base, e H, que é a altura dos seus lados consecutivos, temos, ó, que eu vou ter base vezes a altura. O comprimento vezes a largura vai do que você preferir, certo? Às vezes vai vir comprimento, que é o maior, vezes a largura, que é o menor. A área do retângulo vai ser base vezes a altura, ou comprimento vezes a largura, tanto faz. Aí a área do retângulo, vamos supor aqui, ó, que eu investi aqui, mas não tem problema não, né? Porque a ordem dos produtos aqui não altera o resultado, né? A ordem desses elementos se multiplicando não vai mudar, né? 2 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 2, beleza? Então não vou corrigir aqui não. Então é o seguinte, ó. Quando eu multiplico aqui, ó, 2 vezes 4, que é base vezes a altura, 2 vezes 4, 8. Então a área desse retângulo vai ser 8 metros quadrados. Ou seja, como minha unidade de medida aqui é metros, eu estou calculando quantos metros, quantos quadrados inteiros cabem dentro desse retângulo, certo? Porque aqui, ó, se eu fosse dividir aqui, ó, se a largura aqui, se a altura é 2 metros, eu ia passar uma linha aqui, eu ia estar dividindo em duas partes, né? Aí esse aqui é 4 metros, eu ia dividir em 4 partes, né? Então eu ia ter 8 quadrados inteiros aqui dentro desse retângulo, certo? Por isso que a área desse retângulo seria 8 metros quadrados, porque nele contém 8 quadrados de 1 metro de lado. Entenderam aí o raciocínio? Por isso que a gente usa esse metros quadrados, certo? Porque se a unidade é metros quadrados, e vai ser 8 metros quadrados a área desse retângulo. Aí vocês têm que sempre observar se essas duas medidas aqui estão na mesma unidade. Ó. Se aqui tiver em metros, aqui também tem que estar em metros. Se aqui tiver em centímetros, aqui também tem que estar em centímetros. Okay? Se aqui tiver em quilômetros, aqui também tem que estar em quilômetros. Então, isso vocês têm que sempre observar. Beleza? Áreas de uma superfície paralelogramo não retângulo. Paralelogramo não retângulo porque o retângulo é um paralelogramo, certo? Porque o retângulo tem seus quatro lados paralelos. Então, o retângulo é um paralelogramo. Só que um paralelogramo não é um retângulo, porque nem sempre um paralelogramo vai ter seus quatro ângulos retos. Nesse caso aqui, ó, que a gente tem um paralelogramo, certo? E ele não tem seus quatro ângulos retos. Se ele não tem seus quatro ângulos retos, ele vai ser um paralelogramo não retângulo. Entenderam aí esse conceito? Espero que sim. É possível compor um retângulo valendo-se, perdão, de um paralelogramo não retângulo. Ou seja, eu tinha esse paralelogramo aqui, aí eu peguei, ó, esse triângulo retângulo daqui, como eu tenho um paralelogramo, eu posso transferir esse triângulo aqui para cá. Perceberam? Se eu cortei aqui, aqui ficou reto, certo? Aí eu peguei esse triângulo e vou colocar aqui, que é o que está aqui nessa figura. Então, desse paralelogramo, eu obtive esse retângulo. Aí, ó, o paralelogramo e o retângulo
são equivalentes, ou seja, esse paralelogramo aqui tem a mesma área desse retângulo, né? Porque eu só transferi esse triângulo aqui, ó, para cá, certo? Então está aqui. Então desse paralelogramo eu transformei em um retângulo. Então as áreas desses dois aqui são equivalentes, ou seja, tem a mesma área. Assim, a área do paralelogramo também vai ser base vezes altura. Só que vocês têm que identificar que a base vai estar aqui, né? A base vai ser esse segmento maior e a altura vai estar aqui, ó, que é a distância entre esses dois segmentos aqui paralelos, né? Se eu considerar a base essa daqui, minha altura vai ser a distância dessa base aqui para essa outra base aqui, certo? Que vai estar aqui, ó. Ou seja, essa altura tem que ser perpendicular à base. Aí, ó, vocês não podem se tem que tomar cuidado no cálculo de vocês, é porque vocês não podem pegar a medida desse lado aqui, ó, que é paralela a esse, como altura, certo? Porque a altura tem que ser perpendicular à base, certo? Então vocês têm que identificar direitinho qual é a altura desse paralelogramo, certo? Mas a área do paralelogramo também vai ser base vezes altura. O que vocês têm que tomar cuidado é na hora de pegar a medida dessa altura. Vamos aqui para um exemplo. Agora a gente tem aqui um exemplo resolvido de cálculo de área de um paralelogramo. Vamos lá. Vamos calcular a área do paralelogramo ao lado daqui. A medida da altura do paralelogramo ou seja, a gente tem que encontrar primeiro a altura dele aqui, ó, e esse x aqui depois. Primeiro vamos para a altura, porque a altura aqui a gente pode encontrar pela razão trigonométrica seno, né? Seno de 60 graus é cateto oposto, que vai ser o h, sobre a hipotenusa, que é o 4. Então, aqui, ó, seno de 60 graus é cateto oposto, que é o h, sobre a hipotenusa, que é 4. Aí a gente substitui esse seno de 60 graus pela sua razão, né? Que é raiz de 3 sobre 2. Então, fica raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60 graus, igual a essa razão aqui. Aí a gente resolve. Eu fiz o cálculozinho auxiliar aqui. Tá aqui, né? A gente tinha essas razões aqui, essas frações proporcionais, a gente podia fazer a regrinha de 3, né? Fica 2 vezes h e 4 vezes raiz de 3. Tá aqui. 2 vezes h igual a 4 raiz de 3. Multiplicando aqui meio pelos extremos, né? Aí desse lado da igualdade tem que ficar só o h, que é a nossa incógnita, né? Então 2 vai dividindo, então fica 4 raiz de 3 dividido por 2. Certo? Então, h vai ser igual a isso aqui. Só que aí, ó, como a gente tem um múltiplo de 2 aqui, que é o 4, e outro múltiplo de 2, que é o 2 aqui, a gente pode simplificar por 2. Então, dividindo por 2 em cima, 4 dividido por 2 é 2. Então, fica 2 raiz de 3. 2 dividido por 2 é 1. Aí desaparece o denominador, porque esse denominador 1 não precisa aparecer. Então, a gente encontrou o h aqui. h é igual a 2 raiz de 3. Próximo passo aqui é encontrar o x. Aí a gente vai encontrar o x aqui, ó, que é o resto dessa a base vai ser todo esse segmento aqui, né? Mas a gente só tem a medida de parte desse segmento aqui, que é esses 4 centímetros. A gente não tem a medida total desse segmento aqui, porque falta esse valor x. Então a gente vai usar o teorema de Pitágoras para encontrar esse valor x. Tá aqui, né? Aí aqui, ó, o teorema de Pitágoras, está aqui o triângulo retângulo. Então a hipotenusa, que é 4 ao quadrado, é igual à soma desses outros dois catetos ao quadrado. Aqui, ó. A altura, a gente já sabe que é 2 raiz de 3. Então a gente eleva 2 raiz de 3 ao quadrado. Esse outro cateto aqui é o x, então a gente eleva x ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 2 raiz de 3 ao quadrado, eu fiz o cálculo bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Como esses dois números aqui estão se multiplicando, a gente tem que elevar ao quadrado os dois. Então, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado, elimina a raiz, fica só o 3. Aí 3 vezes 4, 12. Então, 2 raiz de 3 ao quadrado é igual a 12. Então, a gente substitui por 12. A gente já substituiu aqui, certo? Então, a gente vai ter que continuar o cálculo aqui para a gente encontrar a incógnita. Eu fiz outro cálculo auxiliar. A gente estava bem aqui, né? No livro aqui, ó. Beleza? Aí a gente tem que deixar de um lado da igualdade só a nossa incógnita, que é o x ao quadrado, certo? Então, o 12 que estava aqui vai subtraindo 16. Então, fica x ao quadrado igual a 16 menos 12. Beleza? Entenderam aí o processo? Aí, ó, x ao quadrado vai ser igual ao resultado dessa subtração aqui. 16 menos 4. Menos 4 não. 16 menos 12 é igual a 4. Então, para ser mais rápido aqui, eu já pego o expoente 2 e mando para o outro lado como raiz do resultado dessa diferença aqui. Porque 16 menos 12 é igual a 4. Então, já fica raiz de 4. Certo? Então, x vai ser igual a raiz de 4. Aí, raiz de 4 é igual a 2. A gente não considera resultados negativos aqui porque a gente está falando de medidas de comprimento. Medidas de comprimento não são negativas. Certo? Então,
x vai ser igual a 2, tá aqui. Então a gente já encontrou o x, que é igual a 2, e já encontrou a altura, que é igual a 2 raiz de 3. Então a gente pode substituir agora na fórmula de área de um paralelogramo. A área de um paralelogramo, ó, tá aqui, né? De um paralelogramo é base vezes a altura. Mas a gente já tinha encontrado aqui o valor de x, que é 2. Então o segmento aqui da base, que é este aqui, ó, vai ser 4 mais 2. Porque aí eu vou ter todo o comprimento dessa base aqui. Então 4 mais 2 é igual a 6. Então a medida da base é 6. E a altura a gente já sabia que é 2 raiz de 3. Então base a gente substitui pelo 6 e a altura pelo 2 raiz de 3. Então vai ficar 6 vezes 2 raiz de 3, 2 vezes 6, 12. Então a área desse paralelogramo vai ser 12 raiz de 3, certo? Portanto, a área do paralelogramo é 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Centímetros quadrados por quê? Porque todas as medidas aqui, ó, dos segmentos desse paralelogramo estão em centímetros. Se eles estão em centímetros, então essa área vai ser em centímetros quadrados. Perceberam, ó, que a altura não foi a medida desse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui de 4 centímetros. A altura tem que ser perpendicular à base, certo? Vocês têm que tomar cuidado nisso aí quando for calcular a área de paralelogramo, beleza? Áreas de uma superfície triangular. Podemos pensar na área do triângulo como metade da área de um retângulo. Se eu tenho um triângulo aqui, ó, a área do triângulo, acho que não é novidade para vocês, é base vezes a altura dividido por 2. Se eu considero essa base aqui, eu tenho que considerar essa altura perpendicular à base, perpendicular, porque ela tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. Aí, se a gente for observar, essa aqui, ó, esse triângulo aqui é metade da área de um retângulo de base equivalente à base desse triângulo e de altura equivalente a desse triângulo, certo? Vamos seguir aqui que vocês vão perceber melhor. Aí, ó, um exemplozinho aqui de cálculo de área da base de um triângulo. Vamos calcular a área do triângulo ABC a seguir. Ó. Perceba que a nossa base é essa base aqui de 5 centímetros e nossa altura é esse segmento perpendicular aqui à base, que mede 3 centímetros. Então, a gente já tem a base e já tem a altura. Então, a gente pode substituir aqui, ó, na fórmula da área do triângulo. Quem é a base? Base é 5 centímetros. Então, substituímos por 5. Quem é a altura? A altura é 3 centímetros. Hein? Então, a gente substitui a altura por 3. Aí, 3 vezes 5 é 15, né? Então, 15 dividido por 2 é 7,5. Como aqui, ó, a base e a altura está em centímetros, então, ó, portanto, a área do triângulo é 7,5 centímetros quadrados, porque nossas unidades de medida aqui são centímetros. Então, fica 7,5 centímetros quadrados. Bem simples, né? Eu acredito que eu não vou detalhar tanto assim essa área de triângulo, porque eu acho que não é novidade para nenhum de vocês. Espero que não, né? Ainda em áreas de uma superfície triangular, existe outro modo de obter a área de uma superfície triangular. No livro tem dois modos. Eu vou explicar só esse aqui que é o principal. Esse outro modo é menos usual, certo? Aí não vem ao caso a gente detalhar ele, beleza? Dificilmente a gente vai usar esse outro modo de calcular a área. O que a gente, uma hora ou outra, a gente vai usar é esse aqui, que é a fórmula de Heron, certo? O que essa fórmula de Heron diz? Ó? O perímetro de um triângulo é, ó. Perceba que o P aqui está minúsculo, né? O perímetro ele chamou de 2 vezes P, porque esse P minúsculo é metade do perímetro. A gente vai ver aqui, ó, 2 vezes P igual a. Aqui A, B e C são os três segmentos do triângulo. Então, o semiperímetro é esse P minúsculo. Perceba que, ó, se eu tenho um triângulo, o perímetro dele vai ser a soma dos três lados dele, né? Se eu quero semiperímetro, que eu vou chamar de P minúsculo, como eu quase mencionei anteriormente, mas eu falei que o P maiúsculo é do perímetro inteiro. O P minúsculo é do semiperímetro, que é metade do perímetro. Então, metade do perímetro, que é o semiperímetro, vai ser a soma dos lados daquele triângulo dividido por 2. E a gente vai usar nessa fórmula de Heron a medida do semiperímetro do triângulo. Né? Ó, demonstre que a área do triângulo ABC também pode ser dada pela fórmula de Heron. Aqui, a fórmula de Heron é essa daqui. Ó. Então, o primeiro passo é a gente vai usar essa fórmula de Heron, na verdade, é quando uma questão não nos der a medida da altura do triângulo e nem nos der nenhuma medida dos ângulos daquele triângulo, certo?
Porque aí a gente não vai ter muito recurso se a gente não tem ângulo. Se a gente não tem a medida da altura do triângulo, a gente tem pouco recurso. Quando a gente tiver pouco recurso, a gente vai usar essa fórmula de Heron. A gente tem que conhecer ela. Vou aplicar ela aqui no exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente tem um triângulo retângulo. Mas, quando a gente está usando a fórmula de Heron, não necessariamente precisa ser um triângulo retângulo, certo? Pode ser qualquer triângulo, isósceles, equilátero, retângulo, pode ser qualquer um, certo? Se a gente não tiver muito recurso, se a gente não tiver altura, se a gente não tiver ângulo, a gente vai usar a fórmula de Heron. Aí vamos observar aqui, ó. A gente tem as medidas dos lados, né? Dos três lados. Aí primeiro a gente calcula, ó, o semiperímetro, que é esse P aqui, ó. O semiperímetro vai ser a soma dos lados dividido por 2. Aí eu pego 5 mais 3 mais 4, que é a medida dos três lados, vai dar 12, né? 12 dividido por 2 é 6. Ou seja, o semiperímetro desse triângulo aqui é 6. Aí, ó, tá aqui a fórmula de Heron, né? A fórmula de Heron ó, é raiz quadrada do semiperímetro vezes, aqui, ó, semiperímetro menos o primeiro segmento, menos o segmento A, vezes o semiperímetro menos o segmento B do triângulo, vezes o semiperímetro menos o segmento C. Ou seja, a gente calcula o semiperímetro, substitui aqui, ó, semiperímetro e subtrai a medida dos segmentos desse triângulo, certo? Aí a gente vai ver aqui o cálculozinho bem básico. Aí, ó, a gente substituiu ali, né? Só que aí, ó, tá aqui o 6, né? Aí 6 menos 5, 1. 6 menos 3, 3. 6 menos 4, 2. Isso aqui é o resultado das subtrações, né? Esses quatro elementos aqui estão se multiplicando. Então, vamos multiplicar, né? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, 3 ou 3 vezes 6, tanto faz, né? É 18. 18 vezes 2, 36. Então, aqui vai ficar a raiz de 36. E raiz de 36, a gente sabe que 36 é um quadrado perfeito. A raiz de 36 é 6. Ou seja, a área desse triângulo aqui vai ser 6. Como aqui não tem a unidade de medida, se é centímetros, se é metros, a gente pode estipular o que a gente quiser. Pode dizer que aqui é 5 centímetros, a gente pode dizer que aqui é 5 metros, enfim, não importa, certo? Aí se a gente vai depender da unidade de medida que a gente admitir. Vamos admitir centímetros mesmo. Vamos dizer que aqui vamos dizer que as medidas desse segmento estão em centímetros, então aqui vai ser 6 centímetros quadrados a área desse triângulo aqui, ok? Usando a fórmula de Heron. Vocês têm que observar que esse P aqui vai ser sempre do semiperímetro, e semiperímetro é a soma dos lados do triângulo dividido por 2. Então é a primeira coisa que vocês têm que calcular para usar a fórmula de Heron. Depois substitui aqui na fórmula e multiplica todos esses elementos aqui, ó. Entenderam? Espero que sim. Vamos seguir. Agora, áreas de uma superfície trapezoidal, que é a área de um trapézio. Melhor dizendo, a área de um trapézio é base maior. Bem que eu vou logo para cá para a gente ser mais específico, beleza? A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Aí eu coloquei aqui os três tipos de trapézio que a gente pode ter. A gente pode ter um trapézio isósceles, que esses dois lados aqui, ó, não paralelos, eles vão ter a mesma medida. Então é um trapézio isósceles. A gente pode ter um trapézio retângulo, que é a medida desse que eu vou ter dois ângulos retos aqui, ó. Então ele vai ser um trapézio retângulo. E eu vou ter um trapézio escaleno, porque esses dois lados aqui não paralelos não vão ter a mesma medida, certo? Mas esses três tipos de trapézio aqui vão ter a mesma, a gente vai calcular a área por essa mesma fórmula aqui. O importante é vocês identificarem onde é que está essa altura, ó. Porque o que vocês confundem mais é aqui no trapézio retângulo, porque a altura dele vai ser esse segmento aqui, ó, porque esse segmento aqui vai estar perpendicular a essa base, certo? Então, como ele é perpendicular, a gente vai usar esse segmento aqui como altura. No caso desses outros dois, ó, o segmento vai ser, o segmento, a altura vai ser esse aqui, e não vai ser a medida desses lados aqui, certo? Porque a altura, repetindo de novo, essa altura tem que ser perpendicular à base, certo? Aí vocês têm que tomar cuidado na hora de pegar a medida da altura. E as bases vão ser esses dois segmentos aqui paralelos, certo? Não confundam e peguem as bases como esses segmentos aqui não paralelos, porque às vezes a questão dá a medida de todos esses
segmentos aqui. E a gente tem que identificar direitinho quais são as bases. As bases vão ser esses segmentos paralelos. Aí, por exemplo, aqui, ó, área do trapézio. Segmento não, a base menor que é 5, mais a base maior que é 15, vai dar 20. 20 vezes 8 dá 160. 160 dividido por 2 dá 80. Ou seja, 80 é a área desse trapézio aqui, ó. Aí aqui, ó, desse trapézio, a base menor é 6, a base maior é 8. Aí a altura é 9. Aí aqui vai dar 14. 14 vezes 9, a gente já tem aqui o resultado, que é 126. 126 dividido por 2 vai dar 63. Então a área desse trapézio aqui vai ser 63. Percebe que eu não coloquei a unidade de medida, aí fica a cargo de vocês. Se a gente escolher as unidades de medida como centímetro, que vai ser 80 centímetros quadrados. Mesma coisa aqui, se a gente escolher como a unidade de medida aqui desse segmento em centímetros, aqui vai ser 63 centímetros quadrados. Aqui a gente determinou qual é a medida, a unidade de medida, né, que é centímetros. Todos estão em centímetros. Então, base menor, que é 5 centímetros, mais base maior, que é 30 centímetros, vai dar 35 centímetros. Vezes 10 dá 350 centímetros. Dividido por 2 vai dar 175 centímetros quadrados a área desse trapézio aqui. Perceberam aí? É importante na área do trapézio é identificar direitinho qual é a base menor e qual é a base maior. Repetindo, as bases vão ser os segmentos paralelos, certo? E a altura é esse segmento perpendicular à base, certo? E geralmente a questão vai dar. Se ela não der, a gente vai usar as razões trigonométricas para identificar essa altura ou o teorema de Pitágoras, certo? Aí, como eu gosto de sempre falar, em matemática a gente tem que ter bastante recurso, a gente tem que ir crescendo gradativamente e é, se alimentando de mais conhecimento, porque na matemática é necessário a gente ter bastante recurso, beleza? Vamos seguir. Agora, a área de uma superfície losangular, que é o losango, né? Observe como é possível compor um retângulo a partir de um losango. Eu tinha um losango. Losango, ó, ele tem esses quatro lados iguais e essas diagonais aqui, ó. Diagonais é esse segmento que liga dois vértices, certo? Essas diagonais aqui são perpendiculares, que é como a gente pode perceber bem aqui. O losango é um paralelogramo que tem os quatro lados de mesma medida. As diagonais de um losango são perpendiculares e se cruzam nos seus respectivos pontos médios. Veja aqui, ó. Essas aqui são as diagonais e são perpendiculares. Essa daqui até aqui, ó, ela tem a mesma medida desse outro segmento daqui até aqui. A mesma coisa aqui. E esses quatro lados aqui são iguais. Isso aqui são as propriedades de um losango, certo? Então, ó, eu posso transformar esse losango em um retângulo. Ou seja, eu pego esses triângulos aqui, movo esse aqui para cá ou para cá, né? Só que aí eu tenho que virar ele, certo? Tenho que inverter ele para compor esse novo retângulo, certo? Aí, ó, esse novo retângulo, ó, a base dele vai ser D e a altura vai ser essa diagonal menor aqui dividido por 2, né? Então, ó, eu posso usar a área de um retângulo. A área de um retângulo ia ser base vezes a altura. Aí, ó, a base que seria o D vezes a altura que seria o D minúsculo dividido por 2, posso transformar nessa fração aqui, ó. Aí, no caso, o que a gente tem que lembrar é que a área do losango vai ser a diagonal maior é essa daqui, ó, certo? Diagonal maior tá aqui, vezes a diagonal menor. Aí o resultado do produto dessas duas medidas aqui, a gente divide por 2. Vou fazer um exemplozinho bem aqui, que aí fica mais fácil de vocês perceberem como é que a gente faz esse cálculo. Ó, calcule a área do losango que possui diagonal maior, medindo 8 centímetros. Tá aqui, ó, diagonal maior dele é 8 centímetros. E diagonal menor, medindo 3,5 centímetros. Ou seja, a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor. Então a gente substitui aqui, ó, a diagonal maior não é 8 centímetros, a diagonal menor é 3,5 centímetros. Então 3,5 vezes 8 dá 28. Aí 28 dividido por 2 dá 14. Então a área desse losango, bem aqui, vai ser 14 centímetros quadrados. Perceberam aí? É bem simples esses cálculos de área. Acredito que vocês não vão sentir muita dificuldade nisso aqui, não. Um exercício de área resolvido aqui, ó. Determine a área da figura a seguir. Percebe que a gente tem essa figura aqui toda em verde. Aí, ó, a gente vai repartir ela, dividir ela em figuras geométricas que a gente conhece, certo? Figuras poligonais que a gente conhece. A primeira delas aqui, ó, a gente tem um trapézio, ó, trapézio retângulo, certo?
a gente tem um retângulo e tem um triângulo, certo? Aí, ó, perceba que está aqui, ó. Isso aqui é um exemplo do livro, né? Podemos decompor a figura em três: um trapézio, um retângulo e um triângulo. Então, a área, ó, dessa figura vai ser a área do trapézio mais a área do retângulo mais a área do triângulo, certo? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, certo? A altura está aqui, ó, porque esse aqui, ó, se daqui para cá mede 4, então a altura vai ser 4, certo? A base menor a gente já tem que é 2, está aqui. A base maior, se daqui até aqui mede 3, então aqui também vai medir 3. Então a base maior vai medir 3, 3 metros nesse caso, né? Tanto aqui, eu tenho uma base maior que é 3 metros, tenho uma base menor que é 2 metros e tenho uma altura que é 4. Aí divido por 2. Já já a gente faz esse cálculo aqui, ó. Aí se eu quero agora a área do retângulo, né? A base, ó, vai ser essa daqui. Mas a base não vai ser toda essa medida aqui de 16 metros, porque eu já retirei esses 4 metros. Então 16 menos 4 vai restar 12. Então a base do retângulo vai ser 12, tá aqui. E a altura do retângulo também vai ser 3, que é essa medida aqui, né? A distância desses dois segmentos aqui. Então vai ser 3 a altura do retângulo. Tá aqui, né? Base vezes a altura tá aqui. Base 12 e a altura 3. O triângulo está aqui, né? A base do triângulo também vai medir 3. E a altura do triângulo aqui, como a gente pode perceber, ó, também vai ser 3. Então, base e altura vão ser igual a 3. E a área do triângulo a gente sabe que é base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos calcular aqui, ó. 3 mais 2, 5. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Está aqui. Resultado da primeira área, que é a área do trapézio. Agora a área do retângulo. 12 vezes 3 a gente sabe que é 36. Está aqui. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 2, a gente sabe que é 4,5. Então, somando aqui, ó, vai dar 10 mais 36, vai dar 46. 46 mais 4,5 vai dar 50,5, certo? Portanto, a área da figura é 50,5 metros quadrados. Metros quadrados por quê? Porque todas as medidas aqui, ó, estão em metros. Então, nossa área vai ser em metros quadrados. Como a gente calculou a área de cada figura, somou e deu esse 50,5 como resultado. Então, a área vai ser 50,5 metros quadrados. Vamos seguir, né? Acredito que é bem simples esse cálculo de áreas. Vocês não vão sentir dificuldade, não. Vamos lá. A área de uma superfície poligonais regulares. Sempre é possível decompor um polígono regular de n lados. N é o número de lados que aquele polígono regular vai ter. Em n triângulos, n é o número de triângulos que a gente está dividindo aquele polígono regular. N triângulos isósceles congruentes entre si. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um triângulo regular, que vai ser um triângulo equilátero também. Eu posso dividir ele em três. Se ele tem 3 lados, vão ser 3 triângulos isósceles. O quadrado eu posso também dividir em, se ele tem 4 lados, vão ser 4 triângulos isósceles. O pentágono, 5 triângulos isósceles. O hexágono, 6 triângulos isósceles. E assim por diante, certo? É isso que vocês têm que perceber aqui nesse primeiro momento. Aí vamos aqui para a fórmula da área dessas figuras poligonais regulares. Aí tá aqui, ó. O que a gente pode observar aqui, ó? A área do triângulo a gente pode calcular dessa forma aqui, ó. Se a gente tem a medida do lado e a medida do apótemo, a gente pode substituir os dois aqui, ó. Então a área do triângulo regular vai ser 3 vezes lado vezes o apótema dividido por 2. A área do quadrado. O quadrado é um polígono regular também, de 4 lados. A área do quadrado vai ser 4 vezes lado vezes o apótema dividido por 2. Se tem 4 lados, vai ser 4 vezes isso aqui. Perceba que ele está se repetindo. Ó. No pentágono vai ser 5 vezes lado vezes o apótema dividido por 2. Percebe que o que está mudando aqui, ó, é só o número de lados aqui, certo? Esse L5 aqui é a medida do lado, certo? E esse 5 aqui é o número de lados do polígono regular, beleza? E esse aqui, ó, A5 é o apótemo. Então, vocês percebem que está se repetindo. Onde é que a gente quer chegar com isso aqui? Vou passar logo aqui, porque aí a gente vai logo para o que nos interessa. Desta maneira, concluímos que se um polígono regular tem n lados de medida, Ln,
Esse ln é a medida dos lados daquele polígono regular. Cada um e um apótema medindo AN, se AN é o apótema daquele polígono regular. Sua área é dada por... Seguinte, ó, a gente vai pegar o número de lados aqui, a área de um polígono regular de n lados, vamos supor aqui o quadrado. Vai ser a área do A4, que é a área do quadrado, vai ser 4 vezes o lado, a medida do lado do quadrado, vezes a medida do apótema daquele quadrado, certo? Então, a gente pode simplificar da seguinte forma. Ó. Perceba que aqui, ó, n vezes a medida do lado. Por exemplo, se for um quadrado, né? Aqui vai ser esse n, eu ia substituir por 4, que é o número de lados do quadrado. Então, ficaria 4 vezes a medida do lado, certo? Vamos supor que o quadrado tenha lado medindo 2, né? Então, ficaria 4 vezes 2, que seria a medida do lado aqui, certo? 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2, 4. E esse número de lados vezes a medida do lado, ó, eu estaria calculando o perímetro, né? Porque se eu tenho 4 lados, certo? 4 lados medindo 2. Se eu multiplico 4 vezes 2, eu vou ter 8. No caso, eu vou ter o perímetro completo daquela figura regular, certo? Se eu divido por 2 esse perímetro, eu vou ter o semiperímetro. Esse semiperímetro é identificado pela letra P minúscula. Então, esse n vezes n é o número de lados, vezes esse L aqui é a medida de cada lado. Esse n vezes L é o perímetro. E se eu divido por 2, eu vou ter o semiperímetro. Então, a área de qualquer polígono regular vai ser ó, o semiperímetro vezes a medida do apótema desse polígono regular. A gente vai perceber melhor isso num exemplo a seguir, beleza? Ó, note que o P, esse P minúsculo, representa o semiperímetro do polígono. É isso que a gente quer chegar nessa fórmula final aqui. Ó. A área de qualquer polígono regular vai ser igual a semiperímetro vezes a medida do apótema desse polígono regular, beleza? Um exercício resolvido sobre área de polígonos regulares. Perceba o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó. Determine a área de um hexágono regular, sabendo que o apótema desse hexágono é igual a 5 raiz de 3 sobre 2 centímetros. Aí tem aqui a resolução, né? Isso aqui é bem simples. Ó. A gente sabe que a fórmula do apótema, que é a apótema do hexágono, é igual a lado vezes, medida do lado, vezes raiz de 3 sobre 2. Então, se a questão nos deu que o apótema desse hexágono é 5 raiz de 3 sobre 2, a gente pode deduzir ó, que pela fórmula, né? Esse lado, a medida do lado desse hexágono vai ser igual a 5. Então foi bem simples identificar qual é a medida do lado desse hexágono regular. Então o lado desse hexágono é igual a 5 centímetros. Aí, ó, o que ele quer? Ele quer a área do hexágono regular. Então a gente vai usar aquela fórmula lá, ó, a fórmula que diz que a área, nesse caso do hexágono, vai ser igual a semiperímetro vezes o apótemo. Só que a gente tem que calcular primeiro esse semiperímetro, né? Aí, ó, a gente sabe que o semiperímetro, como esse hexágono é regular, os seus 6 lados são iguais. Então, seu semiperímetro vai ser 6 vezes a medida dos lados, dividido por 2. A gente sabe que a medida do lado aqui, a gente sabe que é 5. Então, o semiperímetro ó, vai ser igual a 6 vezes 5, que é a medida do lado. 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2, 15. Ou seja, esse P minúsculo é o semiperímetro desse hexágono regular. Ou seja, o semiperímetro desse hexágono regular é 15 centímetros, certo? Aí, substituindo o valor do semiperímetro encontrado na expressão, essa expressão aqui é a área de qualquer polígono regular. Desse aqui, essa aqui, como é A6, é a área do polígono hexágono regular, certo? Isso aqui é a área do hexágono regular porque é A6, certo? 6 de 6 lados. Então vai ser o semiperímetro vezes o apótema desse hexágono. Aí, ó, a gente vai substituir aqui, ó, a área do hexágono vai ser igual, ó, a gente já tinha calculado, e o semiperímetro seria igual a 15 centímetros. Então, tá aqui, a gente substituiu o semiperímetro. E o apótema, a questão já tinha nos dados que era 5 raiz de 3 sobre 2. Então, a gente multiplica esses dois. Aí, o 15 aqui, ó, pode multiplicar o 5 que está aqui como no numerador, certo? Esse 15 só pode multiplicar os elementos aqui do numerador. Aí, 15 vezes 5,
75. Então, a área desse hexágono regular, ó, vai ser 5, perdão, vai ser 75 vezes raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Centímetros quadrados, porque a nossa unidade de medida aqui é centímetros. Perceberam aí, ó? A gente usou a fórmula aqui, ó, da área de qualquer polígono regular, mas nesse caso aqui é a área do hexágono. Então, vai ser semiperímetro vezes o apótase. Então, a gente tem que fazer esses cálculos rapidinho. Acho que não está sendo, não vai ser difícil a compreensão de vocês, não. Espero que não. Qualquer coisa, vocês podem me procurar ou procurar os colegas que são seus professores, certo? Que a gente vai com certeza sanar essas dúvidas de vocês. Aqui mais uma questãozinha de exemplo. Isso aqui tem mais cálculos auxiliares. Vamos lá. A área de um triângulo equilátero é raiz de 3 sobre 16 metros quadrados. Nossa unidade aqui é metros, unidade de medida. E seu perímetro é 3 sobre 2 metros. Você porque é o perímetro completo, não é o semiperímetro. Calcule o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo, ou seja, a circunferência que está ao redor desse triângulo equilátero. Triângulo equilátero é um polígono regular, só lembrando. E a gente quer o que aqui? Ó? A gente quer calcular o raio. Vamos aqui. Ó. Se o perímetro do triângulo é 3 sobre 2 metros, seu semiperímetro é... O semiperímetro é o P minúsculo, é 3 quartos. Por que é 3 quartos? Porque ó, se o perímetro é 3 sobre 2, eu teria que, para me calcular o semiperímetro, eu teria que dividir essa fração por 2. Dividir essa fração por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 meio, certo? Então, simplificando aqui, a gente multiplicou o perímetro por 1 meio, que é a mesma coisa que a gente está dividindo esse perímetro por 2, certo? Aí, se a gente está multiplicando frações, numerador vezes numerador, 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Beleza? Aí, ó, a gente vem para cá. Ó. A gente já tem os semiperímetro, que é 3 quartos. Aí, ó, pela a fórmula da área de qualquer polígono regular, a gente sabe que o semiperímetro vezes o apótema vai ser igual a área. Aí ele nos deu a questão tinha nos dado a área do triângulo equilátero, certo? Então a gente pega, ó, pega a fórmula aqui, substitui o semiperímetro que a gente tinha calculado, vezes o apótema. Aí no caso aqui a gente vai encontrar o apótema desse triângulo equilátero, certo? Aí o que, que ele fez aqui, ó, para vocês perceberem aqui, eu vou dizer aqui para vocês. Ó. É como se fosse uma regrinha de 3. O 3 multiplica o 16, está aqui. O 4 multiplica o raiz de 3, está aqui. Aí nesse caso, nesse lado aqui da igualdade, fica só o apótema. E do outro lado fica 4 vezes raiz de 3 e 3 vezes 16. Aí, ó, a gente estava aqui, né, e trouxe o cálculo auxiliar para cá, para a gente perceber como é que a gente chegou aqui no raiz de 3 sobre 12. Aí, ó, tava aqui 3 vezes 16, 48. 4 vezes raiz de 3, repete aqui o 4 raiz de 3. Aí a gente simplifica por 4, dividindo em cima por 4, 4 dividido por 4, 1. Então fica só raiz de 3 em cima. 48 dividido por 4 é 12. Então, a gente encontrou o apótema aqui, ó, usando a fórmula da área aqui, que é semiperímetro vezes o apótema, a gente encontrou o apótema, certo? Porque o que a questão nos deu foi a área, então a gente teria que usar essa fórmula aqui de todo modo. Então, a apótema a gente já sabe que é raiz de 3 sobre 12. Beleza. Aí agora, ó, como a medida do apótema de um triângulo equilátero é metade do raio da circunferência, a ele, da circunferência circunscrita a ele, temos, ó, pela fórmula lá do triângulo, pelas relações métricas do triângulo equilátero, a gente sabe que, ó, que o apótema é igual a raio dividido por 2. E a gente já tinha calculado o apótema aqui, que era raiz de 3 sobre 12. Então, ó, a gente vai substituir o apótema por raiz de 3 sobre 12. Está aqui. Aí vai ser igual a raio sobre 2. Aí, ó, o 2 vai multiplicando o raiz de 3. E o que está aqui, ó. O 2 vai multiplicando o raiz de 3 e fica sobre 12. E o raio vai ser igual a isso, né? O raio ó, vai ser igual a isso aqui. Aí como é que a gente chega aqui no raiz de 3 sobre 6? Ó? O 2 vai multiplicando o raiz de 3, então ficou 2 raiz de 3 sobre 12. Certo? Aí a gente simplifica. Divide por 2 em cima. Fica 2 dividido por 2 sobra só o raiz de 3. 12 dividido por 2 sobra só o 6. Então, o raio vai ser igual a raiz de 3 sobre 6. Então, a gente encontrou o raio agora, né? Então, portanto, o raio da circunferência circunscrita ao triângulo é raiz de 3 sobre 6 metros. Calculado.
Perceba que a gente vai usar muito essas formas, então vocês têm que ter anotado aí todas essas formas, ok? Vamos seguir. Novamente, meu muito obrigado a todos os alunos presentes online, virtualmente nessa aula, os que vão posteriormente assistir essa videoaula. Desejo a todos bons estudos, muita força, muita garra aí para a gente seguir nessa luta contra a pandemia ou nos adaptando a essa nova rotina aqui com a pandemia. Até breve e tchau!